Bom dia, boa tarde e boa noite, galera. Sejam bem-vindos a mais um episódio do SagaCast. Eu acho que é o episódio 72. Estou meio ruim de números porque tem algumas lives canceladas e tal, mas toda semana temos uma live aqui. E hoje vamos estar falando sobre o livro Nação Dopamina. Vou só anotar aqui embaixo uma paradinha. Ok. Deixa eu botar os comentários. Eita, agora eu que não consigo. Deixa eu fixar aqui. Nossa pergunta-chave é: por que prazer e excesso levam ao sofrimento? Fixar comentário e desativar comentários. Não adiantou nada. Desculpa, gente. Foi. Ok. Vocês podem estar pulando essa parte, né? Espero que tenham pulado. E bora lá. Galera, então, hoje, essa livezinha aqui de sábado, meio-dia, pra estar batendo um papozinho até rápido com vocês, tá? Essas lives solos eu nunca demoro muito. Eu acho super legal estar fazendo também. E hoje eu queria falar com vocês sobre esse livro, né? A gente sempre tem um saga do livro, normalmente eu acabo trazendo um convidado, mas hoje eu queria falar sobre esse livro aqui que eu acabei recentemente, Nação Dopamina. Confesso que eu demorei um pouco para ir lendo, eu ia lendo mastigado, ia trocando por outras leituras, mas gostei bastante. É um livro muito bom da doutora Anna Lembke, tá? Ela é psiquiatra e trabalha com adicção na Escola de Medicina de Stanford. Então, é um livro muito bom, já tem em português. Eu comprei a versão em português e até comprei em inglês no início do ano, mas felizmente lançaram. Acho que esse ano mesmo que lançaram. Deixa eu dar essa conferida aqui. Eu tenho a primeira reimpressão 2020. Então, 2021 foi a original, 2020 a versão brasileira chegou aqui. É um livrinho curto, valor acessível, acho que vale muito a pena ler. Principalmente para vocês entenderem essa relação entre prazer e sofrimento. Prazer e excesso também, como eles podem levar ao sofrimento, tá? Tá, Franklin, bora lá. Esse livro, ele é muito legal. Eu estou sempre olhando aqui para baixo que eu tenho minhas anotações, tá? Além dos estudos, tal, de trabalhos, de pesquisa, ela também traz muitos recortes de pacientes dela. Então, ela traz muitos casos de pacientes que usam droga, viciados em pornografia, viciados em alimentos, por exemplo. E também ela traz relatos próprios de como ela é viciada em livros ruins. Isso é até interessante, que ela é viciada em livros de romances baratos, assim, que ela encontrava no Kindle dela, para ficar lendo. Então, assim, ela lê vários e vários do mês. E o ponto é, como esses comportamentos de vício, eles afetam a nossa vida. Então, quando a gente fala de adicção, a definiçãozinha, é o consumo contínuo e compulsivo de uma substância, ou então a realização de um comportamento como jogos, videogame, comida, jogos de azar também, compras, redes sociais, álcool e outras drogas de maneira geral. E o ponto é quando esse consumo, ou então esse comportamento, ele tem um grande potencial de estímulos altamente compensatórios. Então, dá muito prazer. Esse é o ponto. Então, jogar um videogame é muito prazer, comer dá prazer, jogos de azar tem picos de prazer ali, prazer e sofrimento, então por isso fica mais interessante até. A parada dos jogos de azar é que não é um estímulo que ele é recorrente, toda vez que você ganha, isso fica sem graça. Então, vamos pegar um jogo que não é de azar, que não tem envolvimento financeiro, eu acredito, mas o Candy Crush, acho que muitas pessoas conhecem aquele joguinho da balinha, que inicialmente você começa ganhando, e você perde, lá pela fase 5. Só que você ganha na partida seguinte, porque o jogo dá uma facilitada, sim, ele tem esse sistema. Aí você continua e você perde, aí ganha, depois você perde 2 vezes e ganha na terceira, depois você perde 3 vezes e ganha na quarta. Chega no momento que você está no nível 100, que você tem que perder umas 50 vezes até encontrar um jeito de ganhar pela vez 51, sabe? 51ª. Qual a parada? Você está tão viciado que quando você ganha, caramba, isso é mega ultra compensatório. E você quer continuar. Ela vai você jogando. E qual o ponto? Quando isso se torna uma adicção. Quando você deixa de fazer coisas que você deveria estar fazendo. Como, por exemplo, trabalhar, dormir, se alimentar. Você está tão presa naquilo que se tornou um vício. Então, o vício é isso. Às vezes, comportamentos como alimentação, como comer um chocolate, podem sim se tornar vícios quando você fica altamente dependente. Se você tira aquilo, isso já estraga o resto do seu dia. E o ponto é, o seu telefone, até se eu queria ter outro aqui perto para mostrar,
ele é uma chuva de conteúdos ilimitados e de promessas de aceitação, de reconhecimento, e isso é altamente recompensatório. A gente, como seres humanos sociais, a gente quer muito isso, de ser o tempo todo reconhecido. Então, as curtidas, os comentários, compartilhamentos, o número de seguidores, tudo isso, quanto mais você tem, mais você quer. Então, isso vai provocando a vontade de você querer passar mais tempo, fazer mais coisas. Ou então mesmo, tirando essa parte, o telefone acaba mostrando Instagram, Facebook, YouTube, de maneira geral, tudo coisa que você quer ver. Então, eu gosto muito de conteúdos fofos, como animais e bebês. Eu gosto muito de ver comédia. E o seu telefone vai mostrando cada vez mais. E isso se torna também um comportamento de adicção, tá? Então o livro fala muito disso, na ação dopamina, de como esses comportamentos podem sim se tornar prejudiciais para você. E bora lá, dando continuidade, você já entendendo essa parte da adicção, que a ideia é comportamentos que vão acabar atrapalhando você, principalmente para realizar coisas importantes em sua vida, como dormir, por exemplo. O que a gente tem, um termo principal, que é até o nome do livro, é o tal neurotransmissor chamado dopamina, que neurotransmissores são como carteiros que levam informações entre as suas células do cérebro, que são os neurônios, tá? Então, cada neurotransmissor, ele tem uma certa função, algumas funções, na verdade. E a dopamina, ela é um dos mais conhecidos, até atualmente mais comentado, porque ele é um transmissor muito importante no processo de gratificação, de sentir prazer. Então, na verdade, ela está muito mais envolvida nesse processo de, não do prazer em si, mas em a vontade, a motivação para ter prazer. Exemplo, digamos que você pega seu telefone e você vai, tá sem fazer nada, olha para o aplicativo do iFood, abre ele, então já aumenta um pouco de dopamina para abrir ele, você já olha ali, vê uma promoção de pizza, você pega e compra pizza. Esse processo todo tem uma grande elevação do nível de dopamina no seu cérebro. Porque é a motivação para você buscar algo que vai te trazer satisfação, prazer. Como? A pizza. Porque pizza é comida, traz muito prazer. Esse é o ponto. A dopamina não está no comer a pizza, mas está no processo, na motivação para você pedir a pizza. E muitas vezes o que acontece? A gente pede a pizza, ela demora 1h30 para chegar em sua casa, chega fria. Quando você come, você não foi tão boa assim. Você preferia ter comido outra coisa em casa, ou ter saído, sabe? E o que é o ponto? É isso. A dopamina está nesse processo de preciso disso. Então é você acabar o almoço e você querer um chocolate. Você não está com fome. Você já comeu almoço, você até deixou comida no prato. Mas você quer um chocolate. Você está no jantar e você está comendo e cria uma dopamina ali, quer um café. Não tem necessidade. Na verdade é até ruim para o seu organismo você estar tomando café à noite. Só que o ponto é, você quer o café. E eu quero açúcar, muito açúcar. Você precisa do açúcar. E você, não necessariamente você quer esse açúcar, você não precisa desse açúcar, mas seu cérebro está produzindo uma dopamina que está relacionada a esse consumo anterior, tá? Então eu não vou produzir dopamina para cocaína porque eu nunca usei cocaína. Só que a partir do momento que eu faço o primeiro consumo, eu já crio uma nova conexão que eu vou fazer, opa, e gostei disso aqui. Isso aqui é diferente. Bora de novo? E aí você vai. Tá? Então você faz essa conexão. E o ponto é, se você não tem consciência dessa conexão, aí, ó, se prepara, porque vem uma bela de uma adicção pela frente aí e é complicado. E um ponto importante, algumas drogas, alguns comportamentos que a gente acaba tendo, nosso cérebro ele é plástico, então ele aprende muito e ele não desaprende. Ele pode aprender novas conexões, mas desaprender não. Tá? Em casos específicos, sei lá, um Alzheimer, poderia, mas vamos trabalhar com situações típicas, tá? Não com situações de alguma doença, algum problema crônico, que pode sim causar isso, um acidente que pode afetar o cérebro, de maneira geral. Certo? E a dopamina, ela pode ser entendida como uma certa moeda para avaliar o quão adictivo é uma experiência. Então, quanto mais dopamina você vai ter no seu sistema de recompensa, mais adictiva é a experiência. Como? Uma droga ela pode ser avaliada por essa capacidade, sabe? Então, quanto mais rápido ela produzir a dopamina no seu cérebro, mais você vai querer consumir. Aí tem um exemplo de um estudo com ratos que é bem legal, que foi feito essa comparação do nível de dopamina, vou colocando os ratos a serem expostos a diferentes
é, alimentos e drogas, outras drogas de maneira geral, tá? Comportamentos e drogas ali que ele já tinha experimentado, tá, gente? Por isso que ele já tem essa conexão que aquilo ali é prazeroso, tá? E comparando, se a gente mostra um rato um chocolate, o cérebro dele vai produzir algo em torno de 55% de dopamina, a mais do que o nível basal, certo? Se a gente apresenta ele nicotina, que é do cigarro, ele libera 150. Então você vê que é 3 vezes mais do que um chocolate. Então se você já tem dificuldade ali, pós-almoço, de não conseguir se segurar para comer chocolate, um cigarro é 3 vezes mais forte. Então já pega a noção. Cocaína, 225. Tem 5 vezes mais forte do que o chocolate. E tem a metanfetamina, que é até daquela série Breaking Bad, não sei se vocês assistiram, que é aquela droga azul, que é tipo, parecendo uns cubinhos e tal. Também como o pessoal vê assim, tipo, em filmes, em séries. Aqui no Brasil acho que não é tão usada assim, disseminada, de maneira, eu acredito, né? Mas de certa forma ela produz 1000% dopamina, a mais do que o nível basal. Então, a metanfetamina, ela é 20 vezes mais forte do que o chocolate. Se já é para largar o chocolate é difícil, imagine para largar a metanfetamina. Então, a autora mostra um pouco disso, sabe? De como a dopamina está envolvida nesse processo que é os vícios, que é a adicção. Tá? Para depois a gente entrar em como é feito um acompanhamento, um tratamento, realmente uma regularização, que nem sempre vai precisar de, por exemplo, de medicamentos para aquele tratamento, sabe? Ou da internação. Tem coisas mais gerais, como vícios em drogas não, vícios em alimentos, em compras, em jogos, são através de uma mudança comportamental, certo? E também um pouco de consciência, alguns insights, que você vai conseguir, por exemplo, através de uma psicoterapia com um psicólogo, tem que especificar isso, porque senão a galera vai fazer terapia aleatoriamente aí com chakras. Mas o que acontece é que, através desse processo, você sim pode estar diminuindo e entendendo mais desse processo de adicção. Mas claro, níveis como a metanfetamina, você precisa claramente de um acompanhamento, porque é algo muito extremo. É algo que assim que já está colocado no seu cérebro ali, que só o querer é um primeiro passo, mas provavelmente você vai cair em uma recaída, ok? Por isso que mais à frente eu vou estar falando um pouco sobre isso. E aí, vamos falar de um ponto que é muito central. Acho que até para pegar aqui no livro e mostrar. Acho que fica bom a imagem. É sobre a balança do sofrimento e do prazer. Achei. Não sei se dá pra ver aqui, ó. Tem até a imagenzinha. Ó, tem até o exemplo aqui do rato. Tá aqui em cima que eu falei. Tem essa balançazinha aqui. Que ela mostra um processo básico de prazer e sofrimento. De como eles estão interrelacionados. E que de um lado da balança é o lado incrível que é o lado do prazer. Jogos, comida, televisão, tudo aquilo que é bom, sabe? Tudo aquilo que é recompensatório para você. Então, assim, é um dos pontos centrais do livro, porque ele mostra que cada vez mais a gente busca só esse lado da balança, a gente está buscando evitar o sofrimento. Então a gente começa também, quanto mais evitamos o sofrimento, a perder a capacidade de tolerar, tá? Até coisas menores, desconfortos menores no nosso dia a dia. E a gente busca tanto se distrair do presente, de situações que são desconfortáveis, que causam sofrimento, que sempre ficamos buscando lá, nos sentir satisfeitos o tempo todo. E má notícia, seu organismo não quer isso de você. Não dá pra viver uma vida totalmente de prazer. Você tem que sofrer um pouco, tá? Por quê? Porque senão o prazer chega uma hora que não vai fazer mais sentido. E eu vou estar falando sobre isso. Então assim, no fim, todos nós fugimos desse desconforto, tá? E algumas pessoas até buscam outras formas, como, sei lá, precisa tomar comprimidos que vão estar causando prazer, sem necessidade, tá? Uma coisa é você tomar porque você tem algum déficit no seu organismo, e aí um médico psiquiatra provavelmente vai estar passando algumas medicações, psicofármacos, para estar auxiliando, mas o problema são pessoas que tomam isso sem indicação, ou então com a má indicação, e isso pode causar muito mais problema na frente. Quando a gente está deitado no sofá vendo Netflix, lendo livros, sabe, ficções, a gente está querendo se distrair. Então, tipo, sair para beber, sabe, curtir, isso faz parte. O problema é que você só não pode viver disso. Então, vocês percebem que isso aí entra naquele ponto, num papozinho meio fraco de que uma pessoa rica não pode ter depressão. Pelo contrário, tá? É até provável que ela tenha. Porque se ela tem tudo muito fácil,
Claro, não estou falando de uma pessoa que é rica, custa um trabalho, mas sei lá, o filho dessa pessoa, que já tem tudo. Tem a Mercedes, tem um jatinho quando quer, viaja no mês a cada 3 vezes ali no mês. Então, tipo, é tanta coisa boa que chega uma hora que essas coisas boas já não fazem mais sentido. Então, a gente acaba buscando se isolar do sofrimento e isso torna o sofrimento pior a longo prazo. E a autora traz uma frase bem legal que é: talvez o motivo de estarmos todos tão infelizes seja porque estamos dando duro para evitar sermos infelizes. Então, quanto mais a gente evita ser infeliz, mais a gente se aproxima de ser infeliz. E eu trago um ponto que, assim, tentamos tanto encontrar formas de fugir que muitas vezes gastamos mais tempo pensando no sofrimento e formas de fugir do sofrimento do que aproveitando nossa vida. Você está buscando tanto fugir daquela situação que está te causando mal-estar, situações que deixam você preocupada, que você acaba deixando de viver. Tem uma metáfora muito boa, que é a do ônibus, é uma metáfora da terapia da aceitação e compromisso, que ela mostra como a gente acaba se desviando de quem queremos ser, do que queremos para a nossa vida, porque imagina que você é um motorista de um ônibus, e esse ônibus é a sua vida. E durante o percurso, alguns passageiros vão entrando. E esses passageiros são pensamentos ruins, são situações pensamentos ansiosos, tá? Que você vai fracassar, emoções que são desconfortáveis, sofrimento de maneira geral. E ao tempo todo eles estão lá, batendo em você e dizendo: ei, não vai não por aí, ei, vai dar errado, vira à esquerda, sai da rota. E ao mesmo tempo você está pensando em formas de parar o ônibus para tentar expulsá-los, ou então pegar e ir para uma rota diferente para ver se engana eles para onde reclamar. E no final das contas, até quando você para pensar muito sobre eles e como tentar evitá-los, você está deixando de viver. Não é que você vai simplesmente ignorar e seguir, mas o ponto é não ficar preso numa situação de vou estar evitando desse sofrimento e simplesmente acreditar que é isso. Não, ele vai com você. E você vai perceber que uma hora não tem tanto significado. Tem até um que eu vi no curso recente, uma metáfora muito boa, que era: minha mente está pensando em um leão, está embaixo da minha mesa. Mas não tem nenhum leão aqui. Não é porque minha mente está pensando algo que isso vai se tornar realidade, que isso vai se materializar. Na verdade, muitas vezes é simplesmente um pensamento que incomoda, que pode me fazer sentir medo, mas que é simplesmente um pensamento. E eu posso estar seguindo e indo em direção àquilo que eu quero me tornar, aquilo que eu quero conquistar, mesmo que esse pensamento esteja aqui. Porque no final das contas ele não é muito relevante e ele não define quem sou eu, tá? Processo de desfusão. E aí, nosso organismo ele sempre vai buscar um equilíbrio. Então, quanto mais prazer você tiver, mais sofrimento seu organismo vai querer produzir para você. Então, é você imaginar uma balança no qual de um lado vai estar redes sociais, compras, jogos, chocolate, álcool, drogas, comprimidos, tudo aquilo que é altamente dopaminérgico para você, e até alguns são incentivados pela sociedade, isso é muito bom. Roda de amigos que vai incentivar você a consumir álcool. Quando você é muito bom em um jogo e todo mundo valoriza isso. Sua rede social que cada vez aumenta seguidores, as pessoas te adoram e te seguem, te amam ali. Você está sendo amado socialmente. Quanto mais você trabalha, mais você é valorizado pela sociedade, workaholic aqui. Você percebe que tudo isso são coisas que eu estou trazendo que estão valorizando. E isso é um problema mais social do que pessoal. Mas você pode ter essa consciência, tá? De que, opa, eu estou fazendo isso não muito por mim. Porque o prazer não é só o que você está sentindo ali, mas também o prazer ele vem de fora, de experiências que você está tendo, de situações. Então, o nosso organismo ele vai querer dar balancear essa balança, vou dizer assim. E esse mecanismo de autorregulação, ele vai exigir não necessariamente pensamentos conscientes, você não vai ter consciência disso, mas ele vai funcionar mais como um reflexo. Então, mais pensamentos, por exemplo, que você é um fracassado, pensamentos da síndrome do impostor, vão acabar surgindo. Em compensação, é esse excesso de dopamina que você está tendo no seu organismo devido a só viver de prazer. Cada vez você quer mais. Então, o que acontece... Cadê meu roteirozinho? É que com a repetição do mesmo estímulo do prazer, o peso da balança vai ficando mais fraco e curto. Como assim? É você, a primeira vez, você saiu para beber, e uma garrafa
foi suficiente. Nossa, foi incrível, prazer no momento ali e tal. Você bebeu aquilo, aumentou a dopamina, show, a galera se ativou. Beleza. Na próxima vez, você bebeu uma, já não faz tanto sentido. Bebeu uma e meia. Aí eu senti novamente. Isso vai aumentando. Só que chega uma hora que vai ter um certo delay, porque seu organismo, lembra do sofrimento? Ele está aumentando. E o ponto é, ele vai tentar fazer um equilíbrio no sentido que uma garrafa só já não vai fazer mais sentido. 2, 3, 4. Mas chega uma hora que você está bebendo 15 e ainda você não está sentindo aquilo que era para você sentir. A primeira vez que você usou aquela, consumiu aquela droga, você fez aquele comportamento, a primeira vez imagina que você comeu um chocolate. Você nem lembra. Sabe? Então você comeu algo muito diferente. Sei lá, comprou um chocolate mega caro, que era a coisa mais deliciosa. Um bolo que incrível, que você, nossa, esse é o melhor bolo que eu já comi na minha vida. Coma ele novamente. Coma novamente. E novamente. Eu tenho um exemplo melhor. Você foi pro filme dos Vingadores Ultimato, viu aquela cena do Capitão América lá pegando o martelo, todo mundo gritando, uma experiência única. Aí você assistiu novamente. Nossa, foi bom também. Terceira vez, quarta vez, quinta vez, sexta. Assista pela 10ª vez. Você vai ficar, meu Deus, eu não aguento mais esse filme. Só que, nossa, ele causou tanto prazer na primeira? Foi. Mas o ponto é, ele não vai casar novamente. Tem uma pergunta aqui. Midnight Gospel. Não assisti. Vou anotar. Eu acho que já ouvi falar. E I Look Better eu vou estar buscando depois. Se eu não me engano, tem a ver com consumo de drogas, né? Eu acho. Inclusive, não assisti nem Euforia. Tem que estar assistindo também depois. Já falaram que é muito boa. Então, tá anotado aí. Assim que eu assistir, eu também comento. Até contigo. Eita. Como é que eu tirei essa pergunta aqui? Saiu. Show. E aí, voltando para o nosso papo de dopamina, o que vai acontecer muitas vezes é que o nosso organismo, ele passa por um processo de neuroadaptação, ok? Para equilibrar essa balança. E através desse processo, muitas vezes é que é possível a gente voltar ao estado inicial antes de consumir aquela substância altamente dopaminérgica, ou então de realizar pela primeira vez aquele comportamento que foi autodopaminérgico, cada vez a gente foi se sentindo mais? Sim e não. Você pode até voltar para um estado menor, tal, através de aprender novas conexões, tá, em relação a esse consumo, mas a questão principal é que você, muitas vezes, essa experiência, por exemplo, não vai sair. Uma droga que é altamente dopaminérgica, ela durante toda a sua vida, ela ainda vai causar esse efeito. Claro que um pouco menor, porque você já conseguiu equilibrar mais sua balança. Mas isso é o que explica as recaídas. Mesmo depois de 10 anos, tá? Então tem um estudo que foi feito pela Nora Volk em relação a... botou as pessoas, não duas pessoas, durante 2 semanas a pessoa ficou em total abstinência, tá? Um grupo do estudo. E ela observou que o nível de dopamina do cérebro dela ainda continuou baixo. No sentido assim, de estar esperando a substância. Então passou 2 semanas, a pessoa não consumiu nada. E isso aconteceu. E já foi feito até com ratos, por exemplo, de colocar ele durante um tempo que equivaleria a 10 anos da vida humana, tá? E mesmo assim, ao apresentar a substância, esse rato ainda voltaria a consumir. Anos depois. Então, percebe-se que o nosso cérebro em si, ele vai criar essa conexão, ela vai durar muito, muito tempo. Então, esse é um ponto que realmente dificulta esse processo e por isso que a gente está tendo esse papo também por aqui. Que, claro que nem todo comportamento a gente vai falar sobre drogas e tal, mas comportamentos de maneira geral, como o consumo de chocolate. Isso acaba sendo um ponto que, sei lá, a pessoa que está querendo buscar comportamentos que vão gerar mais saúde para ela, muitas vezes ela tem que desapegar de um mau hábito, né? Mau hábito, hábitos e vícios, lá na mesma, tá? Então, um exemplo que eu já vi até em um podcast bem legal foi com fisiculturistas. Se você tirar a musculação da vida deles, eles vão adoecer. Ela é um vício. É um vício que está sendo um trabalho que está causando um prazer e que às vezes não está atrapalhando a vida dele. Pode até atrapalhar um pouco ou outro ali, mas todo mundo tem um pouco disso na vida. Alguma coisa que você faz que atrapalha um pouco do que seria o ideal, mas o ideal é longe da realidade. Mas
se ele ficar sem aquilo, ele vai adoecer. Por quê? Porque se tornou um vício. E não estou dizendo que eles estão errados, tá, gente? Pelo contrário. Foi uma escolha. Tá continuando aquilo. Só que o ponto é, o seu cérebro não está sendo saudável. Tá? Mas todo mundo tem vários vícios. E isso faz parte da nossa life. Então, dando continuidade, existe um paradoxo, nossa, quase não sai, que é, quanto mais prazer você busca, mais próximo da anedonia você está, tá? A anedonia, ela é uma incapacidade de desfrutar qualquer tipo de prazer, então que é, inclusive, um dos critérios de diagnóstico para depressão. E imagine que aquilo que você fazia, como sair para beber, como usei o exemplo anterior, que sempre foi uma fonte de prazer e fuga, começa a não funcionar mais. Então, toda vez que eu tô triste, eu tomo um sorvete. Legal, sabe? Eu tô triste, então eu tô fugindo do meu sentimento, eu vou consumir algo aqui que vai dar aumento de dopamina também, vai vir açúcar pra caramba, fico legal. Aí da outra vez você tá triste e vai fazer isso novamente. Beleza. Se você tá fazendo, chega uma hora que o sorvete já não tem mais significado. Você tá fazendo aquilo, às vezes nem porque tá triste, tem sabe, uma coisinha assim te abalou, assim, você não tolera mais o desconforto, né? Tipo, você não consegue mais ficar um pouquinho triste. Tudo tem que ser perfeito, prazeroso. Então quando você sente um pouquinho de desconforto, vou comer o sorvete e nem causa mais aquela sensação, então você vai buscar outra coisa que vai tentar compensar isso, e outra coisa, e outra coisa. E no final das contas a gente entra nessa questão da anedonia. Você buscou tanto prazer para evitar sofrimento, para fugir de uma situação, que chega uma hora que ela já não faz mais sentido. Tá? Então isso é um ponto muito importante. É uma animação sobre podcast de vários assuntos, morte, luto e ansiedade. Já sei. Já sim, não assisti, mas estou sabendo já agora que você falou o nome. Vou anotar aqui a indicação. Obrigado mesmo. Escolhi a pergunta aqui, tá, gente? Acabei não exibindo ela, mas estava aqui aqui. Tá, mas então, Franklin, é só fazer a retirada total daquilo que me dá prazer? Não é simples assim, tá? Tipo, né? Não estou dizendo que vocês pararem de sentir prazer. Mas é porque você entraria em abstinência. Então, não é ideal. Tá? E o que causa abstinência? Ansiedade, irritabilidade, insônia. Então, não é muito interessante, tá? Você vai ficar mal, você vai adoecer realmente se você fazer a retirada daqui de tudo que lhe dá prazer na vida. Só que é ideal você buscar equilibrar um pouco mais essa balança, tá? E para isso você vai tentar diminuir um pouco esses comportamentos e esse consumo de coisas que causam muito prazer. Não é que você vai simplesmente parar amanhã tudo e vai, eu consigo parar qualquer dia. Essa é uma frase clássica de qualquer adicto, que amanhã eu paro quando eu quiser. Não funciona. Vai entrar em abstinência e por mais que a pessoa não perceba, mas vários comportamentos dela, principalmente de irritabilidade, nossa, vai aumentar muito, muito, muito. E ela não percebe, sabe? É uma resposta automática para esse equilíbrio, tinha muito sofrimento agora e o prazer que tinha antes que estava tentando ser equilibrado já não está mais. Então tem que ser uma retirada gradual e ao mesmo tempo consciente também nesse processo. Então, se a balança ficar toda do lado do sofrimento, você vai ter recaídas facilmente e mesmo tendo ficado anos sem o consumo da droga, provavelmente você vai estar consumindo ela novamente, tá? Principalmente em um momento que essa balança dá uma desequilibrada mais, você, tem que compensar. Então, o cérebro de uma pessoa que já foi viciada em alguma droga, ele pode até ficar alterado para sempre. Mas assim, é possível que, devido à plasticidade do seu cérebro, ele até aprenda novas formas de se relacionar com o prazer e com o sofrimento, tá? Então, nosso cérebro tem aprendizado constante. Por mais que a neuroplasticidade seja alta até os 24 anos, então assim, é o momento ideal de novos aprendizados, o que acontece é que mais pela frente, ainda assim é possível esse processo de a gente aprender coisas novas. Tá. E aí, um dos termos que é bem famoso, que até o nome dessa autora caiu muito assim na mídia no último ano, principalmente 2021, é o tal do jejum de dopamina. É uma parada que ele é muito mais midiático do que prático, mas sim ajuda, tá? Então a galera faz jejum de dopamina durante 60 dias, vou fazer tal coisa, tipo assim, comportamentos que são saudáveis e ao mesmo tempo com uma forma de compensar comportamentos que eram prazerosos anteriormente e que agora não são tão mais. Então você vai fazer a retirada de bebida alcoólica, você vai regular o seu sono, então você não vai ficar virando noite, você só vai jogar videogame ao final de semana ou nem vai jogar o videogame.
Então você vai tirando alguns comportamentos, sabe? Eu não estou colocando isso como pessoas altamente adictas em drogas, sabe? Algo pesado, mas um consumo de leve, mas que causa prejuízos. Então ficou algo bem famoso para quem está querendo alta performance na vida, fazer o jejum de dopamina e tirar e aceitar um pouco mais o sofrimento. E até se colocar em situações desconfortáveis, tá? Então, vou começar a fazer exercício. Gente, exercício é desconfortável, você sente dor, você fica cansado e você tem um tempo da sua vida ali que está dedicado naquela academia, é desconfortável, mas também causa prazer. E também vai ajudar nesse processo desse equilíbrio. E também vai trazer resultados a longo prazo, porque a curto prazo não é tão grande o resultado assim. E a gente aprendeu que curto prazo é a melhor coisa do mundo, e não é. Então, tem um exemplo muito bom que eu deixo para falar mais à frente. Eu vou te oferecer, te dar R$1.000 agora, ou daqui a um ano eu te dou 10 mil. O que é que vocês preferem? A resposta, por incrível que pareça, eu particularmente escolheria os 10 mil, né? Isso explica até muita questão da parte de finanças, de quem quer, tipo, investir, que é você botar o dinheiro lá e você vai tirar esse dinheiro daqui a 20 anos. Boa parte das pessoas querem, eu quero 10 mil agora, não sei se eu vou viver amanhã. Esse é o pensamento. Então você está muito mais preocupado em viver o agora, tipo, eu posso ir para a academia hoje e sentir prazer daqui a 5 meses porque conquistei alguma meta, estou me sentindo bem, minha autoestima, ou posso comer uma barra de chocolate deliciosa. Acho que a barra de chocolate é muito mais prazerosa imediatamente. E aí o que é o tal do jejum de dopamina, tá? Eu vou até falar de uns passos que a autora dá. Existem vários métodos para isso, mas eu vou falar os passos dela que eu acho interessante. Jejum de dopamina seria uma diminuição do consumo, a realização de um comportamento altamente dopaminérgico buscando equilibrar melhor a nossa balança interior. Primeiro ponto. Frank, eu quero começar o jejum de dopamina para algum comportamento. Ok, primeiro ponto são os dados. Quanto e com que frequência você está realizando esse comportamento? Você tem essa consciência de vou pegar consumo de um chocolate, acho que vamos no simples assim. Eu como chocolate 2 vezes ao dia, tá? Pelo menos, mas você pode estar fiscalizando isso, fazendo realmente anotações. E pós o almoço e à tarde. E eu como um chocolate, uma trufa. Então tem um tamanho específico ali e tal. Então você faz um cálculo, no fim de semana eu como mais. Ok, mais informações importantes. Objetivo, mesmo sendo um comportamento que ele pode até parecer irracional, sabe? Às vezes a pessoa está consumindo algo, usando algo que meio que vai fazer mal para ela, mas mesmo se ela está fazendo. Mas esse comportamento ele tem alguma lógica para aquela pessoa. Então, se divertir, aliviar um tédio, aliviar dor, aliviar raiva, ansiedade, fobia social. E é importante que isso seja validado, tá? Principalmente quando a gente faz um tratamento com alguém assim, tem que ser validado. Essa droga teve alguma função. Esse comportamento dela teve alguma função em algum momento e foi positivo. Foi funcional. Você estava errada. Não. Foi o melhor que você teve naquele momento ali. Você encontrou essa forma de aliviar alguma dor que você estava sentindo e pareceu a melhor solução. Só que entramos no problema 3, que é os problemas. Exatamente o que é que isso trouxe de prejuízo para você? Talvez na sua saúde, talvez nos seus relacionamentos, talvez em questões até morais de sua vida, que você fez coisas que você não faria anteriormente, moralmente faria. E muitas vezes isso não está muito claro diretamente para a pessoa, mas existem esses prejuízos que de formas indiretas, tá? Em comportamentos que são altamente dopaminérgicos. Então, prejuízos que você não percebe de amigos se afastando, de saúde assim que está sendo prejudicada, você conseguia fazer algo e hoje você sobe, por exemplo, uma escada, você está sentindo falta de ar devido, sei lá, cigarro, então até alimentação mesmo, certo? Falta de exercício, provavelmente, também, que você se viciou em um comportamento sedentário, deixar no sofá e ficar assistindo Netflix o dia todo. Então isso é prejuízo, tá? Sem contar prejuízos, por exemplo, no seu rendimento escolar, no trabalho. São prejuízos que você não está observando diretamente, mas sim, pode causar sua demissão, sua morte. Então, é interessante estar entendendo esse processo. Quanto você está usando, qual foi o objetivo até o momento e os problemas. Para então a gente entrar numa parte mais interventiva, que seria a abstinência. Para você diminuir a realização desse comportamento, até um número bem reduzido. Para a gente entender um pouco de onde estava essa obtenção, sabe, de prazer, em que momentos realmente isso está acontecendo. E como você vai conseguir lidar com isso. Sabe, você aprender um mecanismo para isso, mas é você perceber, toda vez que eu acabo do almoço eu tenho essa vontade
parece até algo controlável, e nos primeiros dias vai ser muito mais difícil, sim, de você sentir aquela falta, tá faltando algo, e que você vai sentir aquela vontade, mas você não vai consumir. Então, de uma forma, você vai poder entender exatamente, sem o consumo desse substância, ou então realização desse comportamento, o que está faltando. Em que momento isso está aparecendo realmente, por que está aparecendo. Ah, nossa, estava no trabalho, estou estressada, como um chocolate. Ok, então pegamos que você estava estressada por quê? Vamos entender isso. O que está causando estresse? Será que realmente isso vai resolver o seu estresse? Vai resolver o problema que causou estresse? Ou não? Então, entender esse processo é muito importante. Então, eu comentei até do estudo, né, da abstinência também da Nora Volk, está aqui nas anotações. O quinto passo seria o mindfulness, né, que é você começar a ter atenção a si mesmo. Então, é simplesmente a capacidade de você observar como você controla as suas emoções. Na verdade, tipo assim, observar mais como o seu cérebro está funcionando. Então, eu dei a palavra controlar emoções, não acho que esse termo é muito bom. Mas assim, como você está lidando com os pensamentos e emoções, como eles aparecem. E é muito de você observar seus pensamentos e emoções a parte de você. Tá? Entra naquela ideia da desfusão que eu comentei anteriormente. Sabe? De você entender que seus pensamentos e emoções não necessariamente eles ordenam o que é que você vai fazer. Você não precisa. Você tem esse poder de escolher qual pensamento você vai dar mais atenção. Qual realmente vai ser mais útil e funcional para você. Ok? Então isso é um ponto muito importante. E quanto mais clareza você tem desses momentos, e você começa a observar isso, está muito ligado ao mindfulness com o processo anterior, tá? Você vai percebendo que, opa, peraí, eu não preciso estar consumindo isso na hora que eu quero, por motivo nenhum. Então, é sobre você parar de fugir dessas emoções e pensamentos dolorosos e se permitir tolerar um pouco, ao invés de simplesmente ficar fugindo. Então, o mindfulness vai ajudar nesse processo, dessa consciência. Para então você ter um insight, que é o tópico 6, que é um momento durante a abstinência que você começa a perceber que, ok, eu estou realizando esse comportamento e vida é isso, mas eu não preciso estar fazendo isso. Simplesmente você ter essa consciência de, caramba, eu realmente estava exagerando muito naquele consumo. Porque quando a gente chega nesse processo do insight, a pessoa vai ter muito mais dificuldade de ter uma recaída. O sétimo é os passos, que é o que a pessoa quer fazer depois. Por quê? Depois do insight, nem sempre todo mundo quer abandonar 100% um comportamento. Então, uma pessoa que bebe vinho, que ela bebia todos os dias meia garrafa, ela ainda pode continuar bebendo vinho. Só que se ela tem esse processo da consciência, e claro, se isso não está sendo algo disfuncional e que ela vai ter uma grande recaída, por isso a gente precisa do insight. Ela vai poder sim tomar um vinho no fim de semana, com o marido, com a esposa, com amigos. Ter um controle. Ela pode querer continuar usando maconha, mas o ponto, ela não vai usar o tempo todo porque ela necessita usar para tentar fugir da ansiedade, tentar dormir melhor, não. Estamos trabalhando outros comportamentos também que vão ser mais funcionais, que vão trazer mais saúde, tá? Ela está usando isso para fugir de algo, ela está usando para sentir prazer. A gente, como eu falei, a gente precisa negar todo o prazer da vida, mas ela pode estar consumindo pouco, de uma forma mais controlada, mais consciente do que está fazendo. Tá? O problema é que muitas vezes a pessoa diz, eu tenho um consumo consciente. Consumo consciente o dia todo, de manhã, de tarde. Se tirar um dia, a pessoa passa mal, vai ter abstinência e, sabe, não é esse ponto. Por isso que o ideal, muitas vezes, a pessoa acaba retirando tudo ou trocando esse comportamento, certo? Um ponto, tá? É mais polêmicozinho, mas ok. As pessoas trocam muito vícios. Isso é muito comum nesse processo. No sentido que ser viciado em droga, ser viciado em álcool, alcoolismo, vamos pegar. Um cara, pai de família, viciado em alcoolismo, quer reduzir viciado em álcool. Ele quer reduzir o consumo. E aí ele entra em um grupo social. Tá? Grupo social é algo muito importante. A igreja. Uma igreja acolhe ele. Essa igreja dá suporte a ele, para ele não consumir o álcool. Essa igreja arranja um novo trabalho para essa pessoa. Essa igreja aproxima ele novamente da família, que é o afastado. E aí, as pessoas criticam, por exemplo, que algumas religiões cobram 10% do valor do salário. Velho, na real, eu acho até justo. Sabe, eu nem tô em nenhuma religião, tô fazendo apologia à religião não, gente, mas assim, tá ligado que, tipo, esse primeiro ponto, a pessoa tirou ele daquele momento ali, deu uma nova vida, e outra situação, não é que a pessoa
perdeu o vício, mas esse vício agora está na igreja. E isso não é ruim. Por quê? Porque, como eu falei, todo mundo tem vícios. Tá? Hábitos são vícios. Só que esse vício é funcional, porque mudou a vida desse cara e ele está tendo uma vida mais saudável. Teoricamente, pelo menos, por a gente estar passando aqui. Na relação com famílias, de um trabalho, sabe, de um grupo social, de um compromisso social que ele tem ali, sabe, de encontros, se diverte com aquilo, sabe, faz bem pra ele. Então, o vício, bom, é um hábito. Se teve essa troca de vício, eu falei, é meio polêmica essa parada, mas faz sentido, tá ligado? Tipo, pô, real, ele pode ter isso. Uma pessoa que era viciada em fumar e começa a correr e vira um maratonista. Tem corridas específicas para a galera que fumava antes. Sabe? Grupos de ex-fumantes. Claro que se ele levar isso em excesso, pode ser ruim. Qualquer coisa em excesso, exagerado, vai ser ruim. Pode causar problemas. Se de maneira geral ele virou um corredor, participa do grupo de corrida, tá lá, todo final de semana tá saindo pra curtir, ué, o que vai ser melhor pra saúde dele? Isso aqui. Então, muitas vezes a pessoa vai sim trocar por uma outra droga, ou então vai diminuir o consumo ali e ainda vai conseguir controlar. Esse seria o sétimo passo. Para então a gente ter o experimento que é realmente você viver com a balança equilibrada. Que esse é outro ponto importante. Mas tá, eu quero diminuir um comportamento que afeta meus objetivos de vida. O que eu preciso fazer? A palavra principal é autocomprometimento, tá? Isso é um pouco mais difícil quando falamos de pessoas com adicção severa em drogas, algo que foi aquilo que eu comentei. A cocaína produz 225% de dopamina a mais do que o seu nível basal ali. E comparado com o chocolate, por exemplo, é 5 vezes mais forte. Mas em relação a outros hábitos no dia a dia, como um vício em Netflix, um vício só em chocolate, até posso colocar aqui, é algo mais sustentável, que é possível sem o auxílio, tipo, pensar em uma internação, por exemplo, é possível sim você diminuir isso. Primeiro passo, autocomprometimento. Que é o quê? Você vai precisar criar barreiras entre você e esse comportamento que é dopaminérgico. Então, barreiras podem ser físicas, barreiras podem ser de tempo, barreiras podem ser de significado. O que seria uma barreira física? Tornar um comportamento mais difícil. Então, é você realmente realizar formas de não ser tão fácil você estar tendo esse comportamento, como o comportamento de, por exemplo, comer chocolate. Ué, não tem chocolate em casa. Vai ser bem simples. Acho que isso é o clássico de um nutricionista falar. Não tem chocolate em casa. Ah, mas eu quero comer chocolate. Tá bom. Você vai ter o compromisso que se você quiser comer chocolate, você vai até o mercado a 1 km a pé da sua casa. Você vai gastar 1 km indo e 1 km voltando. Você vai poder comprar um chocolate, você não vai poder comprar para guardar. Se você quer muito esse chocolate, você vai caminhar 2 km. Você criou uma barreira física, não foi? Esse é o ponto. Por isso que, nossa, eu quero emagrecer e você vive numa casa que todo mundo está comendo McDonald's todo dia. Cara, vai ser resiliência, tá? É possível? É, mas vai ser difícil. Por isso que é legal tentar, tipo, um compromisso de... É muito mais fácil ver resultado e, sei lá, um casal que juntos ali decidiu emagrecer junto. Ou então parar de usar cada quem sua respectiva droga em específico ali, o comportamento dopaminérgico, e isso acabou reduzindo, foi muito mais prazeroso. E muito mais fácil até. Porque um estava auxiliando, servindo de suporte social e também modelando o ambiente para isso, criando barreiras físicas para dificultar. Outros comportamentos como físicos, sei lá, toda vez que você sentir a vontade ali de estar comendo doce, você pega, tem algumas pulseiras que a pessoa bate assim, que é muito comum até, gente, também comportamento autolesivo, tá? Que se torna viciante, porque a dor causa prazer. Então, esses mecanismos que eu falei funcionam muito também com pessoa que tem comportamento autolesivo, tá? Então, tipo, nisso, barreiras físicas no sentido a pessoa quer algo, vai dificultar o acesso àquilo e também vai, por exemplo, usar a pulseira, vai fazer polichinelo, fazer abdominal, para diminuir um pouco essa vontade, sabe? Então, estímulos fisiológicos que vão ajudar nessa diminuição. Um banho gelado, segurar pedras de gelo, sabe? Colocar a cabeça em um balde de água fria, pegar água, bota gelo, tá? São comportamentos que a gente realiza para tentar inibir o desejo, a vontade, né? Aquela alta dopamina para o comportamento autolesivo, por exemplo, ou então para o consumo de alguma droga, ou então para a execução de outro comportamento adictivo, certo? Então, esse seria o primeiro ponto. Os comportamentos dopaminérgicos, aquele que eu falei, muitas vezes eles são muito imediatistas, então entra naquele ponto de a gente quer tudo muito a curto prazo. E aí entra a parte de você
criar barreiras de tempo, de dificultar um pouco o consumo. Ah, eu quero beber, só posso beber no final de semana. Eu quero jogar videogame. Ok, você vai criar uma barreira, só pode jogar no fim de semana. Quantas horas? Você vai limitar o tempo. Ah, eu quero mais. Você tem que se comprometer a isso. Eu vou jogar durante tanto tempo. Ah, eu quero diminuir o uso de rede social. Ok, você usa quantas horas atualmente? 5. Vamos diminuir para 4. Vamos diminuir para 5. Para 3 no caso. Para 2. Eu acho até ideal ir diminuindo pouco a pouco e a pessoa tendo progressões. Ok? Às vezes a pessoa corta muito de vez. Zerar é difícil. Ah, vou apagar o aplicativo. Já você volta e vai passar 8 horas nisso, porque você vai tentar recompensar esse tempo perdido. Certo? Porque é gratificante, dá prazer aquilo ali. Ele foi feito para isso. Então, temos esse ponto também. E em relação à parte de significado, é muito você tentar mudar um pouco do... Lembra daquela parte que eu falei de dopamina e tal? Que a gente vai tendo um insight, vai tendo uma percepção melhor daquele comportamento e você entende que, opa, eu estava usando isso aqui como uma certa fuga para determinada situação. Então, por que eu vou fazer isso? Se você tem esse insight, você tem essa mudança de significado para aquele comportamento, você sim vai poder continuar comendo seu chocolate, mas você não vai estar tentando comer ele agora para compensar uma tristeza, para compensar alguma falta, tentar evitar algum sofrimento e dor. Não, você vai comer pelo prazer do chocolate, ponto. Você muda o significado do consumo dele. Porque antes você não estava consumindo pelo prazer do chocolate, você estava consumindo para compensar algo que estava faltando. Certo? Então, essa mudança também na parte do significado que você está dando para aquele alimento, por exemplo, para aquele vício, para aquele comportamento, é muito importante no processo de redução. De isso não ser mais tão dopaminérgico para você. Porque ele já não está sendo usado como um mecanismo de fuga e esquiva. Está sendo usado pelo prazer dele e ponto. Claro que eu estou falando de coisas, gente, que não vão causar prejuízo. Né? Não estou falando do uso de cocaína, por exemplo, que dificilmente vai estar causando, por mais prazeroso que seja aquele consumo, mas vai causar muito mais problema do que trazer prazer. Mas outros comportamentos que eu falei, que trazem aquela questão, até mesmo que eu trouxe exemplo, no livro em si, traz exemplo de um estudante que usava maconha o tempo todo e no final ela continua usando maconha, só que ela tem essa consciência e usa de uma forma muito mais reduzida. E a autora também acompanhou e fala que depois foi consultar novamente anos e a paciente ainda continuava com o consumo reduzido, porque ela já tinha essa consciência, ela usava pelo prazer em momentos específicos, então ela criou certas barreiras, ela não ficava usando aquilo como mecanismo de fuga o tempo todo. Certo? Então, o autocomprometimento tem esses 3 pontos principais, que é criar barreiras físicas, de tempo e mudanças de significado. E por fim, se tem dificuldades em relação a alguns comportamentos, eu queria estar passando algumas orientações legais. Até porque, caramba, é sério que a live já tem 50 minutos? Ok, eu falo pra caramba. Sério, eu juro que eu perdi o tempo. Eu dizendo no início, vai durar meia hora. Tá, por fim, se tem dificuldade em relação a algum desses comportamentos, primeiro, exercício físico. Meio chato falar isso, mas direto... Gente, tipo, não tem como, eu não tenho um paciente para me perguntar aí como é que tá o exercício, sono, alimentação. Se você não regula isso, sabe, de geral, não vai dar para regular o resto da sua vida ali, sabe? Sua parte emocional, psicológica, não vai se ajustar bem se você não tem exercício, alimentação, sono regulado, minimamente, sem encontrar outras coisas, tá? Então, exercício físico, por quê? Vai fazer a produção de neurotransmissores que vão ser envolvidos na regulação do seu humor positivo. Então, dopamina também, exercício causa dopamina, por mais que não seja a dopamina do chocolate e das drogas, mas é uma dopamina ali. Serotonina, norepinefrina, epinefrina, endorfinas, tudo isso vai auxiliar realmente nesse equilíbrio da balança, tá? De prazer e sofrimento. Então, por mais desconfortável que seja, e lembre, você tem que se colocar em situações desconfortáveis, vai ser positivo. Então, exercício físico aí. Se você perceber que você está num estado muito severo, principalmente com a galera que está viciada em alguma droga, é importante estar buscando um médico psiquiatra que vai poder te ajudar nesse recurso medicamentoso no processo, mas também lembrando que é necessária uma mudança comportamental, tá? Não é só tomar um comprimidinho do bem-estar. Você tem que também ter mudanças de comportamento, senão não vai dar certo. Chega um momento que o médico vai ter que aumentar a dose, porque entra naquele ponto, sabe, do corpo querer um equilíbrio e você vai precisar de uma dose maior, outro medicamento. Você não tem uma mudança de comportamento, uma mudança de cognições para aquilo, não vai servir.
Dessa forma também, buscar um profissional de psicologia, tá? Claro que se você tem um problema de uma adicção muito severa, você está buscando um profissional especializado no tratamento da adicção, tá? Existem até também serviços públicos e sociais que fazem esse auxílio, até para processo de internação se for algo muito severo, mas de maneira geral é importante. Isso é um ponto muito importante, por exemplo, para quem está buscando diminuir comportamentos alimentares assim que são prejudiciais. Então, além de um profissional da nutrição, que vai ser mega importante também nessa regulação, também um profissional que vai se preocupar com isso, de estar entendendo sobre esse seu consumo, tá? Tá entendendo sobre essa questão desse comportamento alimentar seu, não é simplesmente ele vai pegar, passar um plano alimentar e se vira, não. Ele vai tentar entender isso para fazer pequenos ajustes junto com o seu psicólogo ali também e fazer esse acompanhamento. O psicólogo, até por ver você mais vezes do que o seu nutricionista, ele vai fazer esse monitoramento também para você ir diminuindo e ir em direção àquele comportamento alimentar mais saudável, ok? Então, busque um profissional de psicologia, tá? Não terapeuta, psicoterapeuta, porque esses termos já estão meio complicados hoje em dia e você vai acabar em alguém fazendo magias assim pra estar te curando e não é muito legal. E existe também projetos, nossa, deu um bug aqui, mas existem projetos como Alcoólicos Anônimos, grupos de corrida, que eu falei para isso, fumantes e muito mais, que são importantes no suporte social. Até projetos religiosos também, assim, tipo igrejas, eles têm esses projetos assim para auxiliar pessoas a sair de vícios. Porque é um suporte social, o suporte social é muito importante nesse processo, tá? Substitui um pouco a taxa de alta dopamina que a droga estaria usando, então o comportamento estaria causando. Então vale a pena, tá? Participar desses grupos sociais, vai auxiliar muito. E para encerrar, eu acho que o ponto principal é seja honesto. Você tem que ser honesto consigo e com os outros acerca do seu vício. Se você não tem essa honestidade de assumir, ok, eu sou uma pessoa que tem um vício em determinado comportamento, tudo isso aqui que eu falo não serve de nada. Simples. Se você não tem essa honestidade consigo, honestidade é bem radical mesmo, até eu já estou usando esse termo, honestidade radical. E até também tem uma questão de vergonha social, de você sentir mal por isso. Sabe? Caramba, eu não estou sendo eu mesmo por conta disso, eu estou afetando não só a minha vida, mas de outras pessoas por conta desse vício. Você não tem esse processo? Sim, vai ser muito mais complicado. Primeiro você tem que assumir isso, ok? Então, a conscientização de que algo não está te fazendo bem é o primeiro passo para que você possa equilibrar a sua balança de prazer e sofrimento. É voltar a viver uma vida e voltar a viver uma vida que vale a pena ser vivida. Certinho? Galera, quase 1 hora de papo aqui, falando pra caramba. Normalmente essas lives solos eu acabo tirando essa parte de comentários porque, sei lá, acaba me atrapalhando um pouco, porque tipo, eu tô aqui com o roteiro e tal, tô falando, mas eu vi que tipo, ficou uma galerinha aí, muito obrigado, vai ficar a gravação também depois, compartilhem, tem um papo bem legal, acho que vocês ficaram aqui é porque vocês devem ter curtido um pouco, tá me escutando falar sobre dopamina, sobre vícios, sobre como mudança de comportamento alimentar, mudança de comportamento realmente que não são funcionais. Então vale muito a pena para estar entendendo um pouco sobre esse processo de como essa dopamina está afetando o seu dia a dia. Obrigado a todos, bom fim de semana e a gente se vê sexta-feira com mais um SagaCast. É isso. Tchau, tchau, abraço.